Olá, meu nome é Kleber Carvalho e nesse vídeo a gente vai falar sobre DevOps. Então vamos falar sobre o que é DevOps e como funciona o DevOps. Então vamos nessa. Bom, a agenda aqui, além de falar sobre o que é DevOps e como funciona o DevOps, a gente vai falar sobre a cadeia DevOps, que ela é formada de uma cadeia, e vamos falar também sobre CI e CD, Continuous Integration e Continuous Deployment, ou Continuous Delivery, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Bom, o que é DevOps, tá? DevOps é basicamente uma junção, tá, de desenvolvimento, tá? O Ops de operação e também a parte de qualidade envolvida, tá? Então, ela é uma cultura de engenharia de software que aproxima os desenvolvedores de software e os operadores de software, ou seja, os administradores de sistema Ops, com características principal de melhoria de comunicação dos dois papéis dentro de um projeto e defender a automação e monitoramento em todas as fases da construção de um software, desde a integração, testes, liberação para implementação, ao gerenciamento da infraestrutura. Então, essa cultura, esse mindset auxiliam as empresas no gerenciamento e lançamento de novas versões, padronizando ambientes em ciclos de desenvolvimento menores. Vamos ver que a gente consegue entregar mais usando a DevOps porque tem automação. Frequência de implementação aumentada, liberação mais seguras, porque eu posso ter o DevSecOps envolvido, tá? Com alinhamento muito próximo dos objetivos de negócio, ou seja, o time to market, a entrega das minhas funcionalidades do meu produto é mais rápido. Então, essa é a ideia do DevOps. Para vocês entenderem aqui, ó, então o que eu tenho aqui dentro do DevOps, tá? Eu tenho o desenvolvimento de software, eu tenho minha operação de infraestrutura e eu tenho a qualidade aqui integrado numa única disciplina automatizada chamada DevOps. Então, só para você entender o conceito, o mindset DevOps, né? Ele começou lá em 2009 na Bélgica com, na verdade, uma conferência chamada DevOps Days. E nessa conferência começou a ser espalhada a ideia de mindset, né? De, de, de espalhar a ideia de DevOps no mundo, né? Começou lá na Bélgica, depois foi para os Estados Unidos, Índia, nós temos no Brasil, temos em algumas cidades no Brasil também, temos na Austrália, Alemanha e Suécia. Então a ideia de metodologias de desenvolvimento ágil, que são adotadas por organizações tradicionais, é separar esses departamentos de operação e de desenvolvimento e controle de qualidade, não integrando as atividades, tá? Então, essas empresas mais tradicionais fazem isso. Com a metodologia ágil e com o DevOps, a gente promove um conjunto de processos e métodos para pensar na comunicação e colaboração desses departamentos que hoje formam uma equipe só, tá? Então, a adoção do DevOps é conduzida por fatores tais como uso de processos e metodologias de desenvolvimento ágil, tá? Dois, demanda crescente da taxa de produção de aplicativos e unidades de negócio. Então, empresas que têm que fazer muita entrega de aplicativos, publicar novas versões, podem optar pela cultura de DevOps, tá? Ampla disponibilidade de infraestrutura na cloud, tá? Tanto de forma virtualizada como em forma de container, tá? Por provedores de cloud pública, tá? Então a gente consegue fazer hoje DevOps tanto em cloud pública quanto no on-premise, tá? O uso crescente da automação de data centers e ferramentas de gerenciamento de configuração, como Terraform para criar infraestrutura, como Ansible para criar aí configurações, entre outras ferramentas que a gente tem no mercado. Beleza? Então, o que é essa figura clássica aí de cadeia de DevOps, tá? O DevOps é destinado para ser um modelo de trabalho, vamos dizer, interfuncional.
em vez de uma única ferramenta DevOps, existe um conjunto de cadeias de ferramentas que essas se conversam naquilo que a gente chama de esteira, tá? Então, espera-se que essas ferramentas DevOps se encaixem uma a uma nessas categorias que a gente vai citar aqui na figura, tá? Refletidas em aspectos chaves no processo de desenvolvimento e de entrega de sistemas. Então, a gente tem, ó, o create, o planejamento, tá? O monitoramento, a configuração, a entrega, o release, o empacotamento e a verificação. Então, são algumas das fases aí do DevOps. Bom, para a gente entender DevOps, a gente precisa entender como funciona o repositório de código. Eu acho que aqui tá a base para a gente entender o início do DevOps, tá? Essa aqui são linhas de tempo, tá? De desenvolvimento, de branches que a gente chama lá no Git, tá? Então, você usando um Git, usa o repositório, pode ser um GitLab, pode ser um GitHub, pode ser um Git qualquer, mas ele começa, a ação do DevOps começa inicialmente no Git, tá? Então, eu tenho lá minha branch, minha linha de tempo de dev, minha branch de homologação, lá, QA, e minha branch de produção, tá? Que antigamente chamava master e agora chama main, principal, tá? Então, só para você entender como funciona o dia a dia. Então, eu tenho uma linha do tempo aqui de desenvolvimento, eu sou um desenvolvedor, eu faço, eu crio uma branch a partir de um ponto aqui, tá? Então, eu vou trabalhar numa feature que eu recebi lá. Olha, eu vou trabalhar numa feature, eu começo a trabalhar nessa feature, tá? Nessa feature branch, e depois eu terminando essa feature, eu posso promover as alterações minhas através de um pull request, tá? Então eu faço o commit do meu código, né? Atualizo isso, mas eu tenho que pedir autorização para ele voltar na branch, um pull request. Aí outra pessoa do time analisa esse código e promove isso para voltar para a linha de tempo de desenvolvimento. Um outro desenvolvedor também vai trabalhar numa feature, tá? Ele vai aqui, pega essa linha do tempo, trabalha numa feature branch, altera o código, e esse desenvolvedor cria um pull request, tá? Para ser atualizado, isso numa versão de linha do tempo, tá? Qual que é o código promovido primeiro? O que for aprovado a PR, o que é colocado é, mais rápido na linha do tempo, tá? Então, olha, esse aqui foi promovido antes desse, tá? Então, quem for avaliar esse pull request tem que avaliar os códigos de alteração de cada pull request, beleza? E o que que acontece? Bom, esses desenvolvedores fizeram essa alteração. Bom, vamos fazer um pull request aqui e mover isso para o ambiente, para a branch, para a linha do tempo de QA, a gente chama isso de Move to QA, tá? Então é aberto um pull request, alguém aprova esse pull request e é sincronizado a branch de dev com a branch de homologação. Nessa branch de homologação, os testes são feitos lá. Tá tudo ok com essa branch de homologação? Legal. A gente vai abrir um pull request e promover esse código para produção. Por isso que chama MTP, Move to Production, tá? Então é basicamente assim que funciona as branches, uma linha de tempo do time de desenvolvimento, tá? Aqui, nessa parte do tempo aqui, ó, nessa linha aqui, ó, eu tenho sincronizado dev, homologação e produção, mas o time de dev já começou a trabalhar lá. Bom, a minha linha de tempo de produção aqui, eu descobri um bug em produção. Olha que interessante, descobri um bug, tá? Como que funciona isso? Eu pego minha branch, lembra que a linha do tempo aqui de homologação tá sincronizada com a linha de tempo de homologação, produção e homologação? Eu faço, eu pego esse código que está aqui em homologação, tá? No QA, crio uma branch hotfix, tá? Corrijo o código, promovo para QA, tá? Através do quê? De um pull request, tá? Que tem um pull request também. Tá funcionando, tá testado bem em produção? Legal. Agora eu posso abrir um pull request e mover isso para produção.
tá? E é assim que funciona. Tendo produção ok, beleza, eu faço pull request. Volto aqui na linha de tempo, né? Aqui não precisa porque já está atualizado aqui, né? A DQA, mas eu abro um pull request, de novo, voltando o código para desenvolvimento. Tá, e dessa forma eu mantenho atualizado minha linha de tempo, minha branch de dev, homologação e produção. Por que é importante vocês entenderem esse conceito? Porque a partir disso começam os actions, as ações da parte de DevOps, tá? Então, a partir dessas branches, lembra? Que são versões de desenvolvimento, homologação e produção, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o mesmo desenho de DevOps, só que já olhando com os produtos que a gente tem nessa cadeia. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Bom, eu tenho a parte de código, tá? Meu código fonte, meu version control, tá? Que é um Git, um produto Git, tá? Eu tenho a parte de infraestrutura como código. Hoje eu crio minha própria infraestrutura usando código, tá? Então eu posso criar lá fazer a minha criação da infraestrutura usando Terraform. Eu posso fazer a configuração usando uma ferramenta de configuração como o Ansible, tá? Eu faço o provisionamento desses produtos, tudo usando a infraestrutura como código. Então, aqui é a parte de deploy. Bom, eu criando essas infraestruturas, pode ser um ambiente virtualizado ou pode ser um ambiente de container, tá? Que é a parte de operação. E aqui eu tenho a parte de monitoramento, que a gente chama de observabilidade. Então, eu posso ter ferramentas de log, eu posso ter ferramentas de dashboard, tá? Para monitorar minha CPU, minha memória, meu storage. Eu posso ter ferramentas de active tracking, tá? Olha, se acontecer uma determinada ação, me avise ou tome alguma ação, tá? Então, eu posso ter tudo nessa parte de observabilidade. Aqui eu tenho minhas ferramentas de DevOps, né? Que é as ferramentas, né, de DevOps, os toolchains, a ferramenta de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, tá? Aqui eu tenho parte de teste, que é a parte de controle de qualidade, tá? E tudo isso, esse desenvolvimento, tudo isso de forma automatizada, né? Builds automatizados, tá? Então, só para você entender aqui como funciona essa esteira, essa cadeia, esse pipeline aí de DevOps, tá? Eu tenho toda essa automação. Então, aqui são exemplos aqui de como funcionava a metodologia cascata. Então, olha, cascata aqui, ó. Eu tinha as mudanças demoradas e levando bastante tempo, olha, tá? E no mesmo período de tempo, ó, no mesmo período de tempo, aqui, eu posso ter muito mais mudanças. Por quê? Porque eu tenho automação envolvida. Então, eu tenho pouco esforço e baixo risco porque eu tenho ferramentas que automatizam esse processo. Então, aqui o lançamento meu é frequente na metodologia ágil. E aqui, meu lançamento é esporádico. Tá? Então, o DevOps ajuda também isso. A gente consegue entregar mais funcionalidades, diminuir o time to market para entregar novas versões do meu software, novas funcionalidades do meu software, tá? Bom, a gente entendeu DevOps, mas tem dois aspectos importantes aqui que a gente chama de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. São duas coisas importantes quando a gente analisa uma pipeline lá, uma cadeia de DevOps, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando a gente olha o Continuous Integration Pipeline, então, veja só, eu estou olhando a mesma coisa que eu já expliquei para vocês, mas aqui eu tenho meu código, tá? Aqui eu tenho a minha parte de repositório, então, ó, relacionada a código, tá? Eu tenho meu build aqui, então ferramentas que fazem o build. Tem umas ferramentas de teste, que podem ser testes unitários ou ferramentas de testes integrados, tá? Qual que é a ideia aqui? Em cada pull request, eu fazer uma revisão de código, então eu tenho o meu review, tá? Eu coloco isso numa área staging, tá? Que é uma pré-produção, e depois eu movo isso para produção, que pode ser aqui uma área
de homologação, por exemplo. Então, esse é meu pipeline de Continuous Integration, tá? É isso que a gente está vendo aqui. E o Continuous Delivery, tá? É você olhar para a mesma pipeline, só que de maneiras diferentes. Por quê? Porque você vai pensar aqui no deployment. Então, ó, eu continuo olhando meu desenvolvimento, a parte de código, eu continuo olhando a minha parte de build, tá? Mas aqui a parte de testes eu posso ter mais componentes de teste, eu posso ter testes de sistemas, testes de funções, testes unitários, testes de performance, teste de integração, tá? Para que meu ambiente seja muito parecido com o ambiente de produção. Beleza? Aqui, a parte de testes interativos, ó, eu posso ter testes de segurança, eu posso ter o conceito de UAT, User Acceptance Test, tá? Que é você fazer testes aqui na parte de usuário, tá? Testes de aceitação. E tudo isso para quê? Para que meu serviço de DevOps coloque de forma mais rápida em produção. Então, por isso que aqui, olha, aqui é toda a minha parte de deployment, ó. E aqui é toda a parte de release management. Quer dizer, eu estou olhando para a mesma pipeline, só que com visões diferentes. Uma mais com visão de CI, outra mais com visão de continuous deployment, continuous delivery. Beleza? Bom, só para vocês entenderem essa visão agora, né, olhando para a pipeline. Então, o que que eu tenho aqui? Quando a gente fala de build, test e merge, né, que é o pull request, a gente está falando de continuous integration. Quando eu estou automatizando as minhas entregas, eu estou fazendo um continuous delivery, né, entrega contínua. E quando eu estou fazendo um deployment, isso em produção, eu estou chamando isso de continuous deployment, tá? Só para ficar claro aqui. Bom, gente, essa foi a ideia para vocês entenderem DevOps, tá? Então, a gente falou sobre várias coisas legais aqui. Então, a gente falou sobre várias coisas legais aqui. A gente falou sobre o conceito de DevOps, tá? O que é DevOps, como funciona o DevOps. A gente falou sobre pipeline, sobre as cadeias de DevOps. Falamos sobre Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment. E vimos que tudo isso são as visões que você tem dentro do pipeline. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Que eu tentei explicar de uma forma bem simples e sucinta o conceito de DevOps. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, gente. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!